Josué 24, 14, 15, lá no comecinho da Bíblia. Vamos abrir lá? Antes de Juízes, Josué 24, 14, 15 diz assim: Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só que maravilha. Está mostrando aqui que ele serve ao Senhor. E servir a Cristo é um livre-arbítrio. Se quer servir aos deuses, vá servir. Mas se você quer servir a Cristo, sirva de todo o coração. Sirva ao Senhor de todo o coração. Então, na verdade, o marido é responsável por manter os demônios fora do seu lar, vigiando e orando. Quem, por exemplo, se eu deixar a porta da minha casa destrancada, o que pode acontecer? Alguém pode entrar à noite. Por exemplo, imagine só que eu abro a minha porta de casa, eu estou colocando uma situação hipotética, quase que impossível, né? Eu deixo a minha porta aberta e entra um porco dentro da minha casa e começa a se chafurdar, se jogar no chão, aquele porco todo sujo, né? Começa a se jogar no chão. E eu só olhando, sem fazer nada. Assim é espiritualmente. O marido é responsável, né, por colocar os demônios fora do seu lar, vigiando e orando. É um chamado a todos nós homens para que isso aconteça todos os dias. Então, na verdade, o marido é responsável por proteger a sua família, seja dos demônios, seja de qualquer outra influência que esteja sendo trazida para dentro da casa, tirando a paz, né? Vamos ler Efésios 5, 23. Não quer falar mais um pouquinho, não? Efésios 5, 23. Diz assim: Pois o marido é o cabeça da mulher, já lemos isso, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Né? Vimos a questão da submissão, né? 1 Pedro 3,20. Enquanto o pastor abre, quando vocês receberem esse estudo através de um DVD, ou através do Facebook, ou aos pedacinhos através do WhatsApp, não só ouçam, peguem a Bíblia e leiam os textos na Bíblia. O poder está na palavra de Deus, não aquilo que o homem fala puramente. O poder está no que está escrito na palavra de Deus. Aqui não é letra, aqui é espírito e vida. Amém. 1 Pedro 3,20 diz assim, né? Os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, isso é paciência, né? Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucos, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Mostrando o que aconteceu na época de Noé, né? Que ele entrou na arca junto com a sua família. Foi Noé que ouviu da parte de Deus as instruções e foi ele que levou a sua família a escapar daquela geração perversa, construindo uma arca, e logo depois de algum tempo, na verdade, depois de 120 anos, pregando, é que veio o dilúvio, né? Noé pregou 120 anos até que veio o dilúvio. Então, nós vemos aqui que o próprio Noé é que guardou a sua família, né? E vamos a Hebreus 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa,
pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O marido, na verdade, ele não redime a família dos pecados. Quem redime é Jesus. Mas é responsável por proteger fisicamente, emocionalmente e espiritualmente a sua família sem sufocá-la ou anular a personalidade. O que nós temos visto ultimamente é maridos autoritários sufocando suas esposas, não deixando que elas se exprimam, se expressem, agindo como se fossem verdadeiros ditadores, né? Sem respeitar a individualidade e privacidade da mulher e sufocando a sua personalidade, sem deixar que elas se expressem, né? A mulher tem um direito de expressão, de falar o que a aflige, o que a entristece. Então, na verdade, o marido protege espiritualmente com oração, jejum, fé e ouvindo a voz de Deus. Um marido que não lê diariamente a palavra de Deus está jogando a sua esposa e a sua família no abismo. Né? Em Neemias 4, de 12 a 14, Neemias 4, Quero fazer assim que é mais rápido. Neemias 4, de 12 a 14, diz assim: Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: Ele nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos, e depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor. Grande e temível, pelejai por vossos irmãos e vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias reconstruiu a cidade de Jerusalém. Antes de reconstruí-la, foram reconstruídos os muros. E as famílias que estavam reconstruindo estavam fortemente armadas por causa dos inimigos ao redor. O marido protege emocionalmente, dando carinho, atenção, ouvindo, conversando, fazendo surpresa, dando beijos. Por isso, fecha a área emocional e impede a entrada de demônios. Um marido que não faz isso está abrindo brechas para a sua família. Proteger fisicamente pode chegar ao fato de dar a vida, se for preciso. O marido é o sacerdote do lar. Atos 16, de 31 a 34. Atos 16, de 31 a 34. Diz assim: Responderam eles: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os carcereiro consigo naquela mesma hora, lavou-lhes as feridas, então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Veja que história interessante. Paulo e Silas presos na prisão, né? Aqui foi Paulo e Silas, né? Exatamente. Depois de um grande terremoto que aconteceu, né? Depois que Paulo e Silas estavam louvando, o carcereiro queria se matar porque todos os prisioneiros queriam fugir, mas Paulo disse a ele que não se matasse. E aí pregou a palavra de Deus, ele se converteu, entregou sua vida a Jesus e serviu. Ele serviu juntamente com a sua família a Deus. Então, na verdade, o marido deve estar preocupado com que a palavra esteja sendo ministrada à sua família com qualidade. Não é qualquer palavra. Muita gente pensa, ouve qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Você tem que ouvir a genuína palavra de Deus. Você tem que ler junto com a sua esposa a genuína palavra de Deus. Se não houver leitura diária, bíblica da palavra, como é que você vai entender a mente de Deus? Não estou falando de teologia, estou falando de
leitura diária da palavra de Deus, que pode levar a um novo patamar a sua família, de proteção, de alegria. Porque há tantas famílias tristes, destruídas, porque tantos casais brigam, porque não reconstruíram o altar de leitura e de busca da face de Deus todos os dias. O segredo do sucesso está aí. O segredo do sucesso está em que o casal vai construir a cada dia, através da oração e leitura da palavra de Deus, um altar de adoração a Deus, dando a Deus o primeiro lugar. Aí nós temos o sucesso no casamento, concorda? Com certeza.